Então, Porque, segundo a explicação que ela deu em homenagem a um parente dela que faleceu e esse parente teve câncer. sim, isso é uma coisa que acontece bastante. A gente ia entrar, você antecipou um ponto que eu ia falar mais para frente, né? E essa questão de dar um nome em homenagem a um parente que faleceu é perigoso, né? A gente não faz isso, né? Ou, se a pessoa for fazer questão de fazer isso, pessoal, eu pediria para o pessoal tirar o... que eu não estava conseguindo escutar. É importante isso, esse exemplo que você deu, Hélio, porque depois eu perguntaria se alguém conhece essa pessoa que deu esse aviso, senão eu falaria que foi Daniel Navi mesmo, porque, ele, na verdade, veio resolver o problema dessa criança, né? Mas, assim, pela Kabbalah é dito que quando a pessoa vai homenagear alguém com o nome, principalmente se essa pessoa faleceu de uma forma ruim, uma forma dura, né, ou cedo, que a pessoa, mesmo que quiser dar esse nome, que ela fale verbalmente, antes de dar o nome, que ela está dando um nome, por exemplo, Davi, né? Eu estou dando o nome Davi conforme Davi da Meller, né? Porque, como a gente viu essa questão do nome mexe com a alma, em alguns casos, né, isso é tratado no livro da reencarnação, pode acontecer do juízo daquela pessoa, que foi executado naquela pessoa, também venha para essa alma nova, né, para dessa criança. E aí a criança vai acabar tendo o mesmo destino da pessoa que faleceu. Então a gente tenta fazer essa quebra. Esse é um dos motivos que Sefaradim não dão nome de pessoas falecidas, para evitar esse tipo de acontecimento, né? Entendi. A outra coisa que eu pergunto foi esse senhor desconhecido. Ele estava caminhando lá embaixo, ele parou, olhou e veio em nossa direção. Esse Rio de Janeiro, a gente fica preocupado, né? Sim. Aí a pessoa chegou e falou: vocês são judeus? São. Quem é a mãe dessa criança? Aí ela se identificou. Vai à sinagoga e troca o nome dele. Entendeu? Deu as costas e foi embora. Sim, sim. Por isso que eu falo, né? É típico de que Eliel Hanavi veio dar um aviso e ele vai e vai embora. Daqui a pessoa ele vem com a missão, executa a missão, vai embora. Mas eu não posso afirmar isso, mas parece. Sim, sim, sim. E é aquela velha frase: tem mais coisa no ar do que avião de carreira. Sim. Bom. Então vamos continuando, pessoal. Eu estou gravando novamente, tá? Depois eu vou disponibilizar. Quem quiser, eu criei um grupo, né, para avisar dessas aulas e de compartilhar esse material depois. Quem quiser, basta me mandar uma mensagem no celular, depois eu dou o número. A gente vai também abrir para pergunta daqui a pouco. E aí as pessoas, quem quiser, eu boto no grupo e depois mando esse material e mando os vídeos também, tá? Então, o que eu quis dizer aqui? Essa questão de nome, né? Um monte de fórmulas, né? Que aí tem essa imagem aqui da pessoa apagando. Então, quando uma pessoa muda um nome, igual que eu falei no exemplo anterior, de Reuven para Shimon, ela pode estar apagando uma coisa que não é boa para a pessoa, né? Apagando a vitalidade da pessoa, né? A forma como a vitalidade vem para a pessoa. Ou às vezes, como o caso que o Hélio contou, os pais podem ter dado um nome que não era o nome que era para ter sido dado, e aí tem que se alterar para consertar aquele defeito. Então a gente vê que a mudança de nome não é uma coisa simples, ela tem que ser feita com um aconselhamento, porque senão ela pode fazer mais mal do que bem, né? Então, uma das alahot que a gente tem é que a gente nunca muda completamente o nome de uma pessoa. O nome, normalmente, a gente acrescenta alguma coisa ao nome, né? Altera através de um acréscimo de uma letra ou acréscimo de uma palavra, de um outro nome, né? Que a pessoa passa a ter dois nomes. O ideal, o mais correto, alaricamente, que o novo nome é o nome que você está dando agora. Então, que esse nome seja o primeiro, né? Por exemplo, o Rav Ovadia Yosef, que a gente acabou de falar, ele ficou muito doente, né, no fim da vida,
e fizeram a mudança de nome para ele, né? Chamaram ele de Haim Ovadia Yosef, né? Botaram o nome Haim. O nome dele passaria a ser o nome principal, deixaria de ser Ovadia, passaria a ser Haim, né? Esse é o mais correto. Não quer dizer que se a pessoa botar depois está errado, mas o mais correto é que o nome novo seja o principal, tá? E aí o que acontece? Não é só questão da pessoa mudar o nome. O nome, a gente faz uma cerimônia, alguns fazem no Sefer Torah, né? Se não tiver Sefer Torah, mas desde que tenha um minyan, também pode ser feito. Então tem vários costumes de como a pessoa pode fazer, né? Se for homem, normalmente a gente chama ele na Torá, é o mais comum. Se for mulher, um parente chama e aí dá uma mudança do nome depois que a pessoa, o parente dela, sobe no Sefer Torah. Mas, assim, não é obrigatório estar no Sefer Torah para fazer essa mudança. Mas, principalmente, como a gente viu, já que os homens que dão o nome, se as pessoas não passarem a usar aquele nome, isso também não pega aquele nome. Esse nome ele tem que ser usado por 30 dias. Se ele não é usado, esse nome não pega. Tanto que o Rav Ovadia Yosef aconteceu isso. O nome dele foi mudado, ele não funcionou para ele, né, no caso, ele não melhorou com a mudança de nome, e durou menos que 30 dias. E no caso dele, quem for visitar o túmulo dele em Israel hoje vai ver que não está escrito Haim no nome, no túmulo dele. Porque como não ficou os 30 dias que a Allahá pede, não pegou esse nome, então não ficou o nome antigo normal. Ok? E outra coisa que as pessoas têm que prestar atenção é que a mudança de nome, dependendo da situação e na vida da pessoa, conforme você faz com o Goi, por exemplo, a menina casou, mudou o nome para o nome do marido, é pedido uma série de documentos, né, para atualizar um monte de outros documentos. Então, uma mudança de nome ela também tem que ser feita com o aconselhamento rabínico, que, por exemplo, se for uma pessoa nova e a pessoa, por exemplo, não é casada, a Ketubá tem que ser reescrita. Então, assim, é uma coisa, não é tão simples a questão da mudança de nome. Por isso que, novamente, eu tento, né, fazer vocês entenderem que o quê? Só faça isso se algum rabino, né, orientar vocês nesse sentido, porque existem várias questões derivadas, tanto da parte esotérica quanto na parte revelada da Torá, né, Pshat, né, de que a pessoa tem que tomar cuidado. Tanto que, se eu não me engano, na Mishnah é comentado isso, agora me fugiu o tratado em que é falado isso, em que era sabido que as pessoas mudavam de nome para não ter que se separar, não ter que fazer gueto, não ter que fazer um monte de coisa, porque, né, já anulava o documento, né? Mas, assim, é só para orientar vocês, né, que o ideal é que a pessoa se aconselhe, né, e que nunca, a Allahá também é que a pessoa nunca mude completamente de nome, como de Reuven para Shimon, né? Normalmente, dependendo da situação, né, a pessoa, por exemplo, no caso de um noivo que está com o mesmo nome do sogro, ele pode escolher qualquer outro nome para compor um outro nome, para ficar com um nome diferente. Mas, no caso assim de uma pessoa que está doente, existem certos nomes, Refael, Raim, né? Baruch não era tão normal, mas também foi até usado há pouco tempo, né? Nomes que estão ligados a coisas boas para trazer coisas boas para a pessoa, tá? Aqui é só para mostrar que é uma questão do Yaakov lutando com o anjo, mas a gente já explicou, né? Eu já estou nos 40 e poucos minutos, aí eu queria, né, ficar dentro de uma hora e abrir para vocês fazerem algumas perguntas. E aqui, no caso, também, só uma coisa que também a gente já falou, que é da questão da mudança de nome, às vezes também muda a missão da pessoa, né? Conforme a gente viu no caso do Yaakov, no caso de Moshe, Itró, Yosef muda de nome também, né? Depois que ele passa no teste da esposa de Potifar, é acrescentado uma letra rei no nome dele, se eu não me engano é Salmo 83, está escrito isso. Então, assim, Yosef, quando fez uma grande mitzvah, o nome dele foi mudado para, né, refletir essa mudança de status que ele passou a ter. Então, também a missão dele mudou naquele momento, né? Então, assim, a questão pela Kabbalah,
a questão do nome da pessoa também, às vezes, altera a missão da pessoa nesse mundo, né? E isso justificaria também uma prolongação de vida dela aqui. Então é isso, tá? Eu abro agora então para perguntas, né? Quem quiser fazer perguntas pode ficar à vontade, né? Tentando ser um de cada vez. Se alguém começar a falar, pediria que os outros esperassem um pouco, né? E se eu souber, eu respondo agora. Senão, eu tento, né, pesquisar e qualquer coisa eu respondo para vocês. Eu gostaria de fazer uma pergunta, Jaime Hélio, de novo. Por que existe essa, entre aspas, obrigação ou não, da mulher adquirir o nome do marido? Não, isso é uma coisa que não é nossa, tá, Hélio? Isso aí veio com os goim, a gente ficando entre os goim, né? Sociedades patriarcais, né? As sociedades eram bastante machistas, no caso, né? No hebraico não tem obrigação nenhuma disso, tá? Ela passa a ser da família do marido, sim, mas obrigação de mudar o nome, nenhuma. Tanto que a gente não tinha sobrenome até um tempo atrás, né? Por exemplo, a Renata, eu não fiz ela mudar de nome nos documentos dela nem nada, porque não tem essa obrigação, tá? O que importa para a gente é o nome hebraico, nome dela, nome da mãe, do pai e tal. Sobrenome é uma coisa, é uma invenção ocidental recente, tá? Então, assim, não tem obrigação nenhuma, tá? Tá bom, obrigadinho. Jaime, quando você mencionou dizendo que não é costume de para os sefaradi dar o nome de um parente que já é falecido, mas a Ashkenazi faz isso. Então, são diferenças de costume. A gente não faz isso, né, pelo que eu investiguei, por justamente ter medo das pessoas quererem homenagear alguém que faleceu e acabar lá ensina que se você dá o mesmo nome de uma pessoa que faleceu com essa intenção, é possível de que essa pessoa reencarne nessa criança nova que está nascendo. E aí pode acontecer. Isso é relatado. Mas o. Oi. Desculpa. Só que quem é sefaradi tem costume de dar o nome da criança para uma pessoa que ainda está viva. Sim. Para não dar o nome de uma pessoa falecida, porque a pessoa que está viva não tem esse problema de reencarnação. Entendeu? Sim, mas uma pessoa que está viva, aí você dá o nome do seu filho para uma pessoa que já está, que está viva ainda, se ela for uma má influência no futuro, como é que fica? Não, por isso que a gente... Uma pessoa que já faleceu, você já sabe qual foi o passado dela. Uma pessoa que está viva, você ainda não sabe. Mas então, justamente, por que acontece? Uma pessoa que faleceu, por exemplo, como o caso que foi falado aqui pelo Enio, de câncer, cedo, né? Pode ser que aquilo veio para a pessoa por algum pecado que ela fez. E aí você dá o nome para a criança, o mesmo nome, com aquela intenção de homenagear aquela pessoa, pode acontecer daquela alma entrar nessa criança parcialmente, e aí a sorte que ela teve, você está fazendo isso para essa criança. E eu estou falando isso para você porque eu li num livro, Rav Yehuda Aftaya, ele escreve sobre isso, um rabino sfaradi cabalista do século passado. Ele perdeu 2 filhos justamente com essa homenagem. Ele fez homenagem 2 vezes para uma pessoa, e os 2 primeiros filhos dele morrem, e aí no terceiro ele fala, não, eu não vou dar mais. E aí ele tem um sonho, essa alma fala com ele, reclama aqui, você não vai dar meu nome agora? E ele falou, não, você tá atrapalhando a sorte dessas crianças que estão vindo. Então ficou esse costume entre os sefaradim de não dar nome de pessoa falecida. O Ashkenazi, não estou dizendo que o costume dele é errado, né? O Ashkenazi é o contrário, que se você está dando o nome de uma pessoa viva, você está querendo que ela morra. Então o Ashkenazi é uma outra visão, cada um com seu costume. Até o Mashiach chegar e juntar todo mundo, cada um fique no seu costume, né? Mas assim, só estou explicando, comentando por que a gente não faz, né, isso. Mas, por exemplo, aqui no meu caso pessoal, a minha filha foi o nome da minha mãe, viva, e o meu filho foi o nome do pai da Renata, falecido. Então a gente não tem esse...
não quer dizer que isso é errado. Agora, eu fiz uma kavaná, né, uma intenção para que não tenha esse problema. E se a pessoa fizer isso, a chance de não ter problema é muito grande. Porque muitas pessoas não sabem disso e acabam não fazendo, né, essa kavaná correta, como eu falei. Vai chamar o nome de Davi. Chama de Davi igual Davi da Meller. Não foca naquela pessoa, que isso ajuda a não ter esse problema de almas e de reencarnação, né? Só isso. Não foi minha intenção dizer que o costume é errado, tá? Se deu essa impressão, eu me desculpo, não foi essa a intenção. Eu só estou justificando que o sefaradi acaba sendo um pouco supersticioso nessa questão. Então, a gente não faz esse tipo de homenagem, né, para falecido. Ok? Alguém tem mais alguma pergunta? Algum comentário também? Fiquem à vontade. Só peço que quando uma pessoa estiver falando, as outras deixem o microfone desligado, senão eu não escuto bem a pergunta. Você não foi tendencioso, não. Eu acho que é aquela tal coisa. A gente acaba, vamos dizer assim, respeitando as orientações que a gente recebe, né? Quem nasceu em lá Ashkenazi faz uma coisa, quem faz Sefaradi é outra. Mas a gente tenta manter as tradições. Sim. Mas isso me deixou extremamente impressionado. Não, esse caso que você citou é bastante... Foi até bom você ter vindo na aula para falar isso, porque é justamente o tema da aula. Sim, mas não foi só esse caso, não. Teve um outro caso de conhecidos, de parentes, né, próximos, que a família tinha dinheiro, o caçula também teve problemas de saúde, gastaram o que tinham, o que não tinham, levaram para os Estados Unidos, levaram para tudo quanto é lugar que dizia que curava, que tinha um jeito, e o garoto nada. Ele acabou voltando para o Brasil e aí tinha, é uma seita, não sei se era evangélico, no hospital, naquela época não tinha evangélico, era uma religião aí qualquer, enfim, naquela época não tinha evangélico. E esse pessoal andava pelos quartos rezando, e não era católico também. Andava pelos quartos rezando, orando, e a mulher falou, o pessoal chegou e falou, posso rezar pelo seu filho? Ela já, na ajuda, falou, pode, fazer o quê, né? Ela está entregue a Deus. Aí eles viam todo dia, tinha 24 horas pessoas deles lá rezando. Um belo dia, parece história de pescador, o menino, cadê as coisas? Não tem. Sumiu. Não explica. Se alguém duvida, posso trazer a mãe para falar com vocês. E aí? Incrível. Mas foi até bom você ter falado isso, que eu esqueci de falar um detalhe, né? O que acontece? Por isso que essa questão de nome ela é bastante complicada e assim, a questão como a pessoa aceitar ou não esse nome. Porque, por exemplo, a gente tem uma coisa muito comum. Pessoal, eu vou tirar o áudio de vocês, porque eu não estou conseguindo nem me escutar. É uma coisa muito comum a gente dar apelido, né? E apelido, normalmente, ele não é muito bom, porque ele encurta o nome. E já que a letra ela vem de Brahá, para dar Brahá para a pessoa, são os canais pelo qual a pessoa vitaliza. Aí eu vou fazer a média também com os Ashkenazim, no caso se o pessoal ficou chateado comigo. Os Ashkenazim dão sempre 2 nomes. Um dos motivos é para isso, é para ter mais letras no nome, né? E porque tendo duas palavras no nome, tendo mais letras, tem mais chance da pessoa receber Brahá, né? Tem mais canais por onde a energia, né, dos céus vem para a pessoa, né? E então quando a pessoa dá um apelidozinho, ela encurta esse nome. Então ela tá, se esse apelido é muito usado, né, massifica, vamos dizer assim, isso tem um efeito na pessoa, atrapalha a pessoa. Então o que a gente tem que saber também, essa questão de mudar o nome não é só
por doença, né? O nome que a pessoa recebeu dos pais é o nome que a pessoa tem que ser chamada. As pessoas não têm que nem fazer apelido, muito menos jocoso, né? Um apelido que faça a pessoa se sentir mal, que cai até na situação de Onato Devarim, que é a pessoa fazer mal ao próximo através de palavras. Isso é um pecado, entendeu? Então, assim, se até Góis começar a te chamar muito por um nome, e você aceita, fica quieto, isso também tem os seus impactos, entendeu? E aquele nome pode pegar, né? Pode pegar em você e atrapalhar a tua missão, atrapalhar um monte de coisa, né? Então, o ideal é que a gente sempre, né? A gente sabe que no Egito a gente foi redimido, um dos motivos que é dado, porque o povo não mudou de nome. Eles continuaram dando os mesmos nomes judaicos que eram dados antes, né? E isso foi registrado na Torá como um mérito do povo. O povo não mudou seus nomes. Hoje em dia, as pessoas, quase todo mundo, inclusive rabinos, tem 2 nomes, né? Então, assim, tem um nome que Goi, vamos dizer, o nome civil, vamos dizer assim, né? E tem um nome hebraico que a pessoa usa menos. O ideal é que eu pelo menos insistia muito com a Renata, de a gente dar sempre o mesmo nome. Ah, se é David, é David. Se é Rafael, ou Rafael. Sempre ficar o mesmo nome. O meu nome é Jaime, mas é porque Jaime é Raim em espanhol, né? Então, assim, o ideal é que a pessoa tentasse ter o mesmo nome nos dois, civilmente e o hebraico. Ok? Alguém tem mais alguma pergunta? Algum comentário? Eu te mandei pelo chat uma pergunta. Oi? Eu te mandei pelo chat uma pergunta. Não pode falar que eu tô com a tela aqui. Posso? Você falou de encurtar o nome, sobre encurtar o nome, para nome em português. Meu filho chama Leonardo. Se eu ficar chamando de Léo, não é legal? Ou isso vai para nome hebraico? Então, boa pergunta. Quando você dá o nome dele em hebraico, no caso é qual? Israel. Israel? Então, pessoal, uma coisa que as pessoas têm que entender é que a gente pode às vezes dar um nome em português, né? O nome em português também pode ser escrito com letras hebraicas, pode não ficar perfeito, né? Mas também pode pegar. É considerado um caso que a pessoa fica com 2 nomes, né? E o nome principal da pessoa deveria ser o nome que os pais deram, mas se as pessoas mais usam o outro nome, pode ser que esse nome passe a ficar como principal. Isso está naquela questão de ciência de nomes, que não é o objetivo da aula, né, de entrar, porque é um tema também muito, muito vasto, né? Mas assim, a pessoa ficaria com 2 nomes. Leonardo, né, pode ser escrito em hebraico e pode pegar como nome principal dele. Então, nesse caso, né, se a pessoa encurta, também faria um certo mal para ele, assim. Uhum. Mas, Ok. se você está falando do Léo, teu filho, né, de Israel? Isso. Ah, mas esse pessoal está usando Israel lá direto, com certeza não está atrapalhando ele hoje. Valeu, Jair, obrigado. Está protegido. Jaime, e a questão da pessoa ficar chamando o nome pelo diminutivo? Foi essa pergunta que o Felberg acabou de fazer. Não é bom. Não é bom. Porque são canais. Vamos fazer uma analogia assim, é encanamento mesmo. Não encurtando, botando você Jaimezinho, Leinha, nesse sentido. Aí não é considerado um encurtamento, né? Mas o ideal é que a pessoa não mude do nome que foi dado pelos pais. A orientação mais correta é essa, né? Não quer dizer que Leozinho, né, Leiazinha também vai fazer um grande estrago. O negócio é que pode cair na categoria de mudança do nome. Não é mais aquele nome que você estava usando, é um outro nome. No teu caso, acredito que o teu nome seja Leia no hebraico e no português, não é? Tanto em hebraico como em português. Que é o melhor, quando o nome é igual nos dois. Então, o ideal é que as pessoas te chamem de Leia. Que é um nome de matriarca, um nome muito, muito bom, Sim. muito forte. E era o nome da minha avó. Então, tem a letra A, né? Letra A, né? É bom. Para quem não sabe, quem tem letra A, né? Principalmente se a primeira letra do nome é a letra A, né? É ligada à liderança, uma pessoa que tem tendência a ser líder, né? Então, ela tem uma força espiritual para ser líder. Não quer dizer que a pessoa vai ser líder, porque tem sempre um livre-arbítrio.
Mas, por exemplo, quem tem letra Aleph é uma letra boa para isso. Quem tem letra Lamed tem uma tendência a ser uma pessoa mais estudiosa, que a letra Lamed é a letra de limud, de estudo. Então, essa questão de nomes é muito mais abrangente do que a maioria das pessoas sabem. Isso influencia na personalidade da pessoa. Então, por isso que o ideal pela Allahá é que a pessoa não use nenhum outro tipo de apelido, diminutivo, né, encurtamento, não use. Use aquele nome que foi dado, principalmente se os pais acertaram na questão de dar o nome que Deus botou na cabeça deles. Entendeu? Que aquele nome está ligado à missão da pessoa. Qualquer mudança pode atrapalhar, às vezes a gente não sabe o quanto, numa zala da pessoa, na sorte da pessoa, entendeu? Mais alguém, pessoal? Tudo bem. Você me falou no caso de sogro e genro com o mesmo nome. Bom, eles têm o mesmo nome, mas eles têm 2 nomes cada um. Um nome em português e um nome em hebraico. Se for o caso de algum deles resolver mudar de nome, como é que seria? Teria que mudar os 2 nomes, ou um dos nomes estaria bom? Por exemplo, só o nome em hebraico, porque evitaria trocar um monte de documentos. Tem uma série de possibilidades de ajuste. O que você acha disso? Então, como eu falei, o ideal, pessoal, é que as pessoas tivessem o mesmo nome hebraico e português, e civil. Não é o caso. Quando a gente fala o mesmo nome, principalmente na questão dos nomes em hebraico, tá? Porque o nome que vai para Ketubá é um nome em hebraico. Né? Então, se o nome deles é igual no hebraico, provavelmente o rabino já teria, né, não casaria, né, o filho. Eu acho que é igual em tudo. É igual em tudo. Porque é Isaac. Então, eles normalmente vão, quando vão ver isso, né, eles vão recomendar para mudar de nome. Eu que já sabia mais ou menos dessa matéria, quando a Renata, a gente resolveu casar, eu já comentei com ela, olha, provavelmente o rabino vai pedir para você mudar de nome. Né? E ela cresceu um nome, né, um nome antes ao nome dela, né, que o nome da minha mãe é Miriam, o dela também seria Miriam, em hebraico era Mariam em Yiddish, né? Então, assim, foi colocado um nome anterior ao nome dela, né? E o nome dela passou a ter 2 nomes. Né? Ela passou a ter, em vez de um nome só em hebraico, ela passou a ter 2 nomes hebraicos, ou seja, um nome composto. Quando eu falo 2 nomes, é um nome composto. Né? E isso já ficou diferente, porque Miriam não é igual a Leia Miriam, vamos dizer assim. Leia Miriam é um nome, Miriam é outro nome. Então isso já diferenciou. Entendeu? Mas quando a gente fala isso, é nome em hebraico, não é nome em português, não. Hebraico, mas em português. Não, português. Por exemplo, português não. Chama Isaac no português e no hebraico. Se muda o nome em hebraico, Isaac Haim, já mudaria alguma coisa, mas já mudaria. Não mudaria o nome. Passou a ser um nome composto, e aí, se a outra pessoa não tinha nome composto, já diferenciou, já valeria. Ok? Ok, eu vou estudar esse assunto aí, porque eu vou até avisar a pessoa que ela nunca pensou nisso, nem eu. Vamos ver a situação que eles estão. Sempre fala com o rabino, conforme eu comentei com vocês. Faz essa orientação com algum rabino. Valeu, Jaime. Falou, pessoal. Obrigado. Tudo de bom, Valeu. Jaime. Tem mais Tudo alguém? bom, Jaime? Vou chamar a Renata, então. Azak parou. Azak Baruch, Jaime. Foi. Jaime, como a gente tem que chamar a sua esposa, então? É em português ou em hebraico? O ideal é chamar em hebraico. Renata ou Miriam? O nome agora dela tá Ethel Mariam, né? O ideal é que chamasse ela... Porque ninguém chama ela em hebraico, não é? Eu nem sabia desse nome. Então, é uma questão que hoje os judeus estão usando mais o nome não judaico do que o nome judaico. E aí cairia, né, na situação que a pessoa tem, igual Moshe, mais de um nome. Né? Que não é o ideal. O nome dela, que está na Ketubá e tal, é o nome novo que ela passou a ter, né? Que é o nome Ethel da avó dela, com o nome Mariam que ela já tinha. Né? Então ela passou a usar. E não tem nada a ver com Renata, não é nem parecido. Nem é a mesma inicial. Eu pensei que fosse Rivka, por exemplo. Mas aí esse caso que eu falei, por às vezes desconhecimento dos pais,
de dar dois nomes, começa a cair nessas confusões, entendeu? Então, o ideal é que a pessoa tenha o mesmo nome hebraico e português. Jaime, no caso da pessoa que tem o mesmo nome de hebraico e português, vamos dizer, Nazira. Nazira é hebraico e em português. Sim, então tá certo, tá correto. Tá correto. Melhor ainda. É o meu nome. É justamente o correto, igual a Leia. É o perfeito. Aqui Igual o meu. tem esse Miriam, nome. todas as línguas. Exatamente. Todos os documentos estão com esse nome, Agora, todas as pessoas vão usar esse nome. E esse nome é o que te vitaliza, é o nome que as pessoas te chamam. Então, esse é o correto, é o ideal. Seja um nome comum nos dois. certo. Agora, o Sefaradi também dá nome de falecido, porque na minha família tem várias pessoas com o nome do meu avô que já era falecido. Não, sim, mas se o avô faleceu antes do nascimento da criança, também pode ser dado. É que normalmente a gente tem o então, costume de dar o nome do avô e normalmente o avô ainda está vivo. E a gente não fica certo. preocupado de estar dando o nome do avô vivo, né? Enquanto o Ashkenazi não gosta disso, ele só dá se já morreu, entendeu? Então, Entendi. são costumes, né? Não quer dizer que um está errado, o outro está certo, o objetivo não é esse. Tanto que eu estou falando, no meu caso, aqui particular, a gente fez os dois, entendeu? Fizemos um pelo Sefaradi, fizemos um pelo Ashkenazi, tudo certo, muito bom. Casar Sefaradi com Ashkenazi é bom, entendeu? Não tem nada disso, a gente tem que parar com essa besteira aí de diferenciar. Com certeza. Agora, uma pessoa que recebeu o nome na Torá tem que ser chamada sempre por esse nome ou não tem problema? O ideal, se mudou o nome na Torá, sim. Que você Não, acrescentou. Não, o seu nome passou a ser esse nome agora. E as pessoas, por isso que eu estou falando, se as pessoas não usarem esse nome, há a chance desse nome não pegar. Entendeu? E aí o objetivo que foi feito não ser atingido. Entendeu? Além do nome ser mudado, o nome tem que ser usado. Conforme está no primeiro versículo que eu coloquei. O nome que as pessoas chamam você. Esse é o nome que pega. Entendeu? Então, se a pessoa não usar o nome que foi alterado, essa alteração provavelmente não vai funcionar na pessoa. Entendeu? É como se não tivesse usado. Tanto que eu dei o exemplo de um rabino grande que mudaram o nome dele, não atingiu o tempo mínimo de 30 dias para esse nome pegar, ser considerado que pegou, e então, quando ele foi enterrado com o nome antigo. Foi considerado que o nome não pegou. Entendeu? Então, eu pensei que fosse mais quando pede uma brachá na Torá, alguma coisa assim, não no dia a dia. Também no dia a dia. O nome é o nome da pessoa, o que liga você com o céu, com o Shamayim. Está na palavra Neshama, que é a alma da pessoa. A tua alma recebe a força e a conexão com Deus e tudo através do teu nome. Então, que a pessoa, quando a pessoa, Deus nos livre, a gente vai num cemitério e tal, o costume é o quê? Fazer o nome da pessoa no Terrilim, Salmo 119, a gente monta o nome da pessoa, porque isso ajuda a pessoa a se elevar, né? Então, ela se eleva, ela vem através do nome que é dado pelos pais, e também ela se vai através do nome dela. Então, por isso que tem esse costume de fazer, né, recitar o Salmo 119, as letras do nome da pessoa. Que isso ajuda a elevação dela. Ok, pessoal? Eu estou vendo aqui que, na verdade, aconteceu aquela questão do limite de 40 minutos. A gente também já está para estourar o limite de novo. Então, provavelmente, daqui a 3 minutos vai cair de novo a conexão. Então, se alguém tiver mais alguma pergunta, eu peço que faça logo. Se não, o número do meu celular é 979-65-5679. A pessoa pode me mandar uma mensagem no WhatsApp. Eu coloco nesse grupo que eu montei para avisar essas aulas, né? E esse material todo eu disponibilizo lá. E qualquer dúvida, qualquer coisa, pode mandar nesse grupo, né, que eu respondo. Ok? Se eu souber, eu respondo. Se eu não souber, eu vou pesquisar. Ok? Ok, muito no obrigada. caso assim, que a gente tenha filhos, né, que chamam assim Abraão e Mordecai, tem que chamar sempre em hebraico, né? Sim, o ideal, o nome que é dado na primeira vez no Brit Milá, ou na Torá quando é menina, é o nome que deveria ser usado para sempre, né? Que a pessoa carregaria 120 anos.
Se por algum acaso, como a gente falou, por causa de casamento, por causa de saúde, mudaram o nome, esse nome novo passa a ser o nome da pessoa. Tem que usar, senão não muda. E se as pessoas têm dois nomes, um em português e um em hebraico, aí já começa a complicar, porque a pessoa está usando dois nomes. E aí o nome mais usado é o que realmente está pegando na pessoa. Então, vamos dizer assim, o cara é Roberto, o nome em hebraico é Israel. Se só usam Roberto, o nome dele é Roberto em hebraico também. E aí o que acontece? O nome que os pais deram não está surtindo efeito nele. Isso pode estar atrapalhando a missão dele, pode causar N infortúnios, pode atrapalhar a missão dele no mundo, uma série de complicações. O ideal é que a pessoa tenha o mesmo nome nos dois, conforme a Nazira, conforme a Leia, né? Ter o mesmo nome. Ok, obrigado. Nada, pessoal. Então eu vou encerrando, tá? E qualquer coisa, eu vou mandar são 2 filmes, no caso, né? Complementares. Eu vou disponibilizar um link daqui a pouco na internet e quem quiser pode reassistir, tá bom? Ok. Beleza. Ótimo. Até a próxima aula. Tchau, tchau. Foi ótimo, obrigada. Tudo de bom. Parabéns. Escolha. Olha. Razak Baru.